E aí, pessoal do canal, eu sou o professor Fábio, cursando Química no Instituto Federal, em parceria com um aluno do último ano, o Diogo Gonçalves, também do Instituto Federal de Suzano. Estamos aqui hoje para desenvolver o estudo da ecologia para vocês, alunos do Ensino Fundamental 2. E nisso temos que salientar que essa videoaula abarcou os desafios de uma busca de referenciais teóricos para elucidar o desenvolvimento dessa aula, como proposta do currículo da disciplina de graduação mediada pelos professores Barão e Jairo. É um grande prazer estar aqui para comentar sobre um assunto muito importante, que é sobre ecologia. Iremos abordar algumas questões para reflexão. O objetivo é buscar a conscientização dos alunos sobre o quão é importante respeitar e preservar o meio ambiente e os seres vivos que nele habitam. Então, começaremos com uma primeira questão: o que é ecologia? Então, a ecologia é o ramo da biologia que tem se destacado cada vez mais, pois as alterações ambientais provocadas pela ação humana só serão reduzidas na medida em que se conheçam a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas. Uma segunda questão seria: para que serve o estudo da ecologia? Então, a ecologia serve para aquele que estuda a estrutura e o desenvolvimento das comunidades em suas relações com o meio ambiente e sua consequente adaptação a ele. Assim como novos aspectos que os processos tecnológicos ou sistemas de organização social possam acarretar para as condições de vida do ser humano. Uma terceira questão seria: o que é ser um ecologista? Então, os cientistas que trabalham com ecologia são os ecologistas, onde eles examinam de que maneira os seres vivos dependem uns dos outros para viver e também como esses seres usam os recursos naturais, como o ar, o solo e a água, para dar continuidade à vida. O nível mais amplo estudado na ecologia é a biosfera. Então, a biosfera, ela é o conjunto da atmosfera, hidrosfera e a litosfera. E aí você poderia questionar: ciência é biologia? Ou seja, a biologia é uma ciência? Sim, a biologia é uma ciência que estuda a vida e seus mais variados aspectos, importando-se em compreender, por exemplo, o funcionamento dos organismos vivos, a relação desses seres vivos com o meio ambiente e seu processo de evolução. Devido à sua complexidade, a biologia pode ser dividida em diferentes sub-áreas. Então temos como a biologia celular, a ecologia, a paleontologia, anatomia fisiológica e evolução. Esse grupo de áreas que eu acabei de falar, ele forma a biologia. Ou seja, é o conjunto que forma a biologia, o estudo da ciência da biologia. E ainda, na biologia,
O estudo dos seres vivos realiza-se desde o nível molecular até as interações que ocorrem entre as diferentes espécies do planeta. Então, qual seria o significado da palavra biologia? O termo biologia vem dos termos gregos, bios, que significa vida, e logos, que significa estudo. Desse modo, podemos dizer que o termo biologia significa o estudo da vida. Então, nesta figura que demonstra 3 esferas, a qual é uma figura que simplifica o entendimento sobre a biosfera. Na região central dessa figura encontra-se a biosfera. Em um ponto mais deslocado à esquerda, e aí encontramos a esfera que corresponde à figura da atmosfera. Então, o que podemos dizer sobre a atmosfera? Ela é uma camada de gases que envolve a Terra e é retida pela força da gravidade. A gravidade age nesse sentido de reter os gases. E além dessa situação de retenção, ela também protege a vida na Terra, absorvendo a radiação ultravioleta solar, aquecendo a superfície por meio de retenção de calor, que se chama o efeito estufa, e reduzindo os extremos de temperatura entre o dia e a noite. E agora, observando a esfera à direita, a qual é a esfera que corresponde à esfera das águas, hidrosfera, onde ela corresponde toda a composição de água da Terra, envolvendo lagos, rios, mares, oceanos, águas subterrâneas, umidade de ar e outros elementos. E como nós já sabemos, a água ela pode se apresentar nos estados sólidos, nas geleiras, e no estado líquido e gasoso, que é o vapor de água. E como também nós já sabemos, como nós conhecemos, a água doce e a salgada do mar. Então, diante do comentário que eu disse dos estados físicos da água, 97% de toda a hidrosfera da Terra é composta pela água salgada. E os 3% que restam é composta pela água doce, dos quais a maior parte está retida nas geleiras, presente nas áreas polares. E agora, indo para o terceiro círculo abaixo, nós temos referente à esfera dos solos, rochas e minerais. E nessa região a gente tem o nome da litosfera. A litosfera, ela vem do nome grego litos, que é pedra, rocha, e sphaire, esfera, se relaciona com as outras camadas,
ou seja, no latim, litus é pedra, rocha, e a segunda palavra, esfaira, é esfera. Então, as alterações ocorridas na hidrosfera e na atmosfera vão influenciar na biosfera. Ou seja, vão sofrer muitas alterações por o efeito das influências que acontecem entre a hidrosfera e a atmosfera. Então, como eu já havia dito, a litosfera é composta de minerais e rochas, que podem ser de 3 tipos: as ígneas, as sedimentares e as metamórficas. Então, agora nesta segunda figura, nós vemos o planeta na sua visão em profundidade, em que as camadas da Terra possuem composições químicas e temperaturas diferentes. Isso favorece que o manto seja mais líquido, pois aí estão temperaturas muito elevadas, mais de 1000 graus Celsius. Então, como nós observamos aí, a crosta é como uma película cobrindo a superfície do planeta. E notem, só a crosta, ela está indicando de 0 a 70 quilômetros adentro do solo. E nessa região da crosta, onde ela cobre toda a superfície do planeta, ela é uma camada bastante sólida, enquanto que o manto é mais plástico, ou seja, tem consistência menos rígida. E observando o manto, ele inicia aos 70 quilômetros e desce até 2.391 quilômetros para o centro do planeta. E após o manto, nós vamos encontrar o núcleo externo, aonde se inicia a partir do 2.391 quilômetros e vai a mais em 5.150 quilômetros. E aí, finalizando, vamos encontrar o núcleo interno, que irá ser finalizado em 6.731 quilômetros.